Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio de Origens. Eu, Lígia Zottini, Gabi Maciel e Vanessa Queiroz voltando a casa. Mais uma vez. Ela começou tão mansinho que eu É, fiquei até nossa. com medo de abrir a boca. A gente fala pouco assim, A gente fala pouco alto, né? Mas olá, um prazer estar aqui novamente. E hoje é um dia Voltar a especial. Origens. O tempo do offline é diferente do tempo que vai ao ar. A gente tem algum domínio sobre as postagens, mas oficialmente não vai ao ar no dia que é hoje. E a gente está num dia muito especial, o famoso 11/11. E Ivan foi trazida aqui nessa data e graças a Deus as agendas permitiram. Porque eu acho que tem muito para a gente aprender com você. Da primeira vez que você veio, você falou sobre Lemúria, consciência, que é seu grande trabalho há muito tempo, muitas vidas. Mas eu acho que tinha um recorte que precisava ser aprofundado, né, amiga? Sim. Até porque a gente tá nessa jornada com ela dos discos, né? Sim. Dessas ativações de DNA. E eu acho que muita gente que vai nos ouvir está passando pelos mesmos processos que estamos. E que com certeza vai entrar em ressonância com essa sabedoria da Van, de trazer esse conhecimento ancestral que ela já faz há muito tempo. Exato. Então, acho que a gente pode começar por aí, Van. 11/11, você tem toda uma jornada com o portal, com os discos solares. Acho que pode começar o que é e quem é o disco de hoje, que daqui a pouco a gente vai ser ativado oficialmente. Mais tarde. Mais né? tarde. Mais tarde, exato. Muito bom. Já tô sentindo ele. Você fala que não necessariamente é na exata hora, né? Eu sinto que ele já chegou pra mim dessa vez. Ai, chega. Eles chegam antes, né? Sim. Sempre. O fato da gente estar conectado com os discos, da gente estar acompanhando esse movimento, faz com que a gente sinta a reverberação de todos eles. Né? Muitas vezes antes, depois, antecipadamente, e até por um motivo muito, muito simples, né? Eles estão todos interligados. Então, se nós pensarmos que estamos aí trabalhando já praticamente 11 meses, Sim. né? Já fizemos a ativação dos 10 primeiros. E vocês vão ver, vocês vão acabar sabendo antes, né, do que eu vou falar à noite. Mas a gente vai ver hoje, inclusive, que este disco em especial, ele é uma semente de uma produção, de um encontro, vamos pensar assim, entre o disco 10 e o disco 12. Então, é como se ele fosse o filho, Tá né? bom. Ou seja, a semente entre um feminino e um masculino que se unem para gerar a semente estelar. Tá. Então, esse disco, que é o disco Aromané, que é o disco de hoje, eu já vou explicar o que Aromané. é. Ele é realmente um disco que traz essa referência já do que a gente começou a trabalhar no mês anterior. Né? Tá bom. Vou dar um panorama, acho que é legal a Isso. gente dar um panorama geral sobre os discos solares, né, de uma forma, para que a gente entenda depois por que a gente está trabalhando nos Sim. portais, por que né, estão vindo. Sim. A gente está fazendo isso ao longo de um ano, até para contar um pouquinho da Sim, experiência que eu sim. vivi com eles quando não foi assim. Discos solares surgiram na minha vida, para ser bem sincera, e trazer essa... Eu acho que é uma referência, é importante a gente fazer essa conotação, quando eu voltei de Shasta. Tá. Exatamente em 2022, quando eu voltei do Monte Shasta, que eu tive, né, N experiências lá, N conexões, várias coisas acontecendo. Quando eu volto do Monte Shasta e eu começo a postar fotos, falar das coisas que aconteceram lá, uma amiga vê a minha postagem do Facebook e coloca para mim assim: Vã, você estava em Emanaxi. Ai, eu adoro esse nome. E aí eu assim, oi? Oi? Aonde? Quem? Com quem? Até onde Com eu sei, quem? eu estava no Monte Shasta. No Monte Shasta, com quem que eu estava? Onde Mana, que o quê? Mana quem, né? E aí ela é o 13º disco solar. Aí eu, me fala mais sobre isso. Né? Porque a hora que ela falou, eu senti exatamente, foi uma sensação que vibrou no meu corpo mesmo. E eu falei, nossa, eu preciso entender o que é isso. Né? E então, olha que nós estamos em 2024, né? Fazem 2 anos. Sim. E aí, eu falei, me fala mais sobre isso. Você tem esse estudo? Você fala, não, eu tenho, eu vou te mandar. Eu falei, beleza. Aí ela me mandou, né, uma grande parte do material que ela já tinha criado, já tinha estudado. A Doriana Tamburini é uma pessoa estudiosa dessa linha, que foi a pessoa que criou a Fraternidade dos 12 Raios. Isso. Então, muito das coisas que eu estudo e do que eu trago dos raios está conectado com o trabalho dela. E aí, ela me mandou o material dela e eu comecei a estudar e ver, e aquilo me
assim, eu me desliguei de tudo e fiquei 100% voltada para aquilo. Então, eu diria que, acho que em 15, 20 dias, eu tinha consumido tudo que existia sobre discos solares. Você devorou. Disponível. Você devorou tudo. Eu devorei tudo, porque aquilo me chamou muita atenção. Sim. E eu acabei encontrando depois muitos estudos dos discos em espanhol. Tem muito material gerado em espanhol. E aí eu mergulhei nos estudos em espanhol e fui traduzindo muita coisa para o português e fui mergulhando nesse estudo. Bom, o que eu concluí, né, disso tudo? Que Emanashi era um disco que me chamava. Era o meu disco de conexão principal. E aí eu fiz essa pergunta para ela. Dô, você que está mais tempo nesse... Porque ela ficou 12 anos trabalhando com o disco de Mayon, que é o quinto disco do Lago Titicaca. E eu disse para ela, faz sentido isso? A gente sentir um chamado para um disco, né? Ela falou, Vanessa, total. Né? E faz total sentido você sentir a conexão com este disco. Pela sua história, pela sua conexão, pela sua, né, memória lemuriana, por estar no Monte Shasta. Então, faz todo sentido. E aí eu entendi que eu tinha uma missão, né, uma micromissão dentro da macro, que era trazer essa informação do disco Emanashi. Só que aí, para minha surpresa, né? Lógico que nada é tão simples assim. Não. Emanashi é o 13º disco porque ele é o 12 mais 1. Ele é o disco que tem a informação de todos os discos, de todos os 13. Então, trabalhar com o 13º não dá para trabalhar só com ele. Não dá. Não. Né? Não tem a chance de trabalhar só com ele. Você tem que trabalhar todos para que as pessoas também tenham essa compreensão. E o meu trabalho tem um pouco essa característica. Eu não sei muito bem simplesmente sair fazendo as coisas. Eu tenho essa característica de fazer as pessoas entenderem o que elas estão fazendo. Né? Não é só ativar o DNA, não é só calibrar o campo. Por que eu estou fazendo isso? Não, parênteses, você é uma das poucas terapeutas com muita experiência há muitos anos, que ademais de terapeuta, é sempre terapeuta e instrutora, e educadora, não tem nenhuma técnica sua que eu já passei que você não eduque também quem queira ser instrutor, quem queira aprender mais. Sim. Você traz a prática e você traz o conceito educacional muito forte por trás de tudo que você faz. E é raro, né? Geralmente ou você é uma coisa ou você é outra. Exato. Né? Isso é bem eu forte. Eu acho que isso é uma característica mesmo. Sim. Meio que sempre foi assim, tudo que eu me envolvo. Até porque quando eu começo a praticar aquilo, eu fico tão apaixonada pelo que eu tô fazendo que eu preciso passar aquilo para outras pessoas também. E eu acho que tenho esse papel aí. Sim. Eu fui encontrando ao longo do tempo essa coisa de um certo pioneirismo de poder descobrir e passar adiante para que outras pessoas possam fazer isso também. Né? E eu recebo muito essa coisa. Passa esse porque tem mais. E se você não passa, também não chega. Você não forma as pessoas, você vai ficar para sempre sendo sua única referência ou a referência que as pessoas gostam, né? Exato. E aí gera essa sobrecarga, né? Sim. Que você vai ficar sobrecarregado. Porque você não dá vazão. Exato, você não dá vazão, você precisa que a rede seja retroalimentada e te retroalimente. Exatamente. Muito. Mas eu acho que ainda vale o que são os discos. Sim. Que a gente vai conversando com quem já sabe, né? Bom, Discos solares são grandes sistemas, vamos pensar assim, grandes sistemas construídos para manter a base de informação de memórias. Tá. Então, a gente pode dizer que eles foram construídos, ou seja, vou chamar de construído, porque eu vou usar uma linguagem menos técnica, né? Como se eles tivessem sido construídos exatamente pela egrégora lemuriana, pelos seres, pela civilização lemuriana, lá na época, onde já se colocava as informações dentro dos nossos amigos cristais, né? Mas eles precisavam fazer a condensação de uma série de informações que seria exatamente o futuro de evolução do planeta. Tá bom. A partir do momento que eles entenderam, né, que haveria as quedas dessas civilizações, que muitas coisas aconteceriam até que a gente chegasse no momento certo da real evolução do planeta e da humanidade, eles precisavam deixar essas informações registradas de alguma maneira. Da mesma maneira que a gente ouve falar das cápsulas do tempo dos pleiadianos, né? Que os pleiadianos deixaram as suas cápsulas de tempo com informação, os lemurianos, coordenados, vamos chamar assim, pelos andromedanos, fizeram o mesmo movimento. Tá bom. Ok? Então, eles criaram discos que na época eram como se fosse uma liga de metal
que a gente não conhece aqui esse metal. Para nós, o metal mais próximo é o ouro. Tá bom. Por isso que muitas das representações visíveis que a gente vê dos discos Eles são dourados. aquele disco dourado, Uhum. né? A representação principal que a gente vê é com a característica maia, Sim, aquela característica né, andina, é super. né? Uhum. E por que a gente vê com essa característica andina? A gente vai entender justamente porque no momento em que eles são descobertos, em que a gente começa a falar sobre eles já estão situados na região da Cordilheira dos Andes. Perfeito. Então, ele foi associado automaticamente a essa característica, Sim. né? Do desenho andino, vamos chamar assim. Mas disco solar não é uma coisa nova, né? Se vocês puxarem aí, memória já trouxeram várias vezes aqui no Origens falando de Egito, Sim. disco solar é uma referência lá, Sim. né? Sim. Todas as imagens, a gente tem muitas referências de deuses e de deusas que usam o disco solar Perfeito. na cabeça, Sim. associado a Ra, né? Uhum. Associado ao Criador, a Sim. essa energia do Sol, né? Que já era considerado um disco solar. Então, a gente vê disco solar em outras culturas. Também, Sim. isso explicado de formas diferentes, mas a gente vê. Ou seja, é uma instância que Perfeito. sempre esteve presente nas civilizações com o seu nível de importância, com o seu nível de sacralidade, vamos chamar assim. Né? Então, esses discos foram criados nessa base metálica da época da civilização, que hoje não é mais não é uma liga de metal igual aos nossos metais, consequentemente não é mais físico. Né? É uma função etérica, mas que está localizada fisicamente em lugares no planeta. Esses lugares físicos estão associados também a lugares etéricos. Perfeito. Então, todo lugar físico que você tem um disco, você tem uma cidade de luz etérica intraterrena ou superior. Maravilhoso. Né? Então, são 13 dispostos. Primeiramente, foi criado um. Então, a gente brinca que assim, eles juntaram Tá bom. uma egrégora, um grupo de seres, que eram 13 seres, que depois, ao longo do estudo, a gente vai entendendo que são os próprios discos. É como se a gente dissesse assim, esses 13 seres recebem a frequência do nome de cada um desses discos, são andromedanos que se conectam com essa frequência dos lemurianos para passar a informação. A gente também sabe que 13 cristais andromedanos são estabelecidos no grande lago de Telos, Tá bom. que está sob o Monte Shasta, Sim. né? Para ancorar a frequência das informações. Ou seja, a princípio, as informações já estavam... É como se a gente dissesse assim, aquela conversa bem de maluco, né? Veio de Andrômeda ancorado no cristal. Maravilhoso. Foi lá colocado dentro do lago. Sim, Agora a gente precisa transformar isso para uma linguagem terrena. Né? Que o pessoal possa compreender isso e capturar essa informação de uma forma simples no planeta Terra. Então, o que acontece? Os lemurianos são instruídos a criar essa liga de metal, só que, como sempre, quando a gente está encarnado, e mesmo os lemurianos muito mais avançados do que nós, a gente tem uns delays de informação, né? Os caras falam A, a gente entende A menos C, B, D, aquela coisa. Até traduzir Até demora. traduzir tudo aquilo demora um pouco. O que eles fizeram? Criaram um disco gigante, cheio de informação. Pensa num computador Sim. de 500 teras. É isso. Né? E aí você fala assim, faz o download aí, no seu celular. Oi, Exato. 500 Oi? tera no meu celular? Não dá, Não né? vai, né? Não vai rolar. Exato. Então, o que aconteceu? Quando eles terminaram de concluir aquela estrutura do primeiro disco, do 12º disco, que para eles era o primeiro, 13º, que para eles era o primeiro, eles olharam e falaram, cara, deu pau, não vai dar, não vai rolar. Vai bugar o sistema. Ninguém vai conseguir fazer o download disso. O cara que fizer o download disso vai explodir. Não vai rolar. Não vai A dar certo. iluminação vai ser por explosão. Não vai dar certo. Né? Não vai. Então, a gente tem que estratificar essa informação. Perfeito. Vamos dividir essa informação em partes. E aí, eles começam a fazer a divisão das informações que estão lá dentro, criando os 12 discos. O primeiro disco, ele não é desconstruído, ele continua sendo O emanante. um disco emanante. é. Só que ele é o 13º, porque ele fecha o circuito com o final da informação, Tá. mas nele
existe a informação completa. Completa, tá bom. E mais um pouco, E mais um pouco. que a soma das partes Porque vai ele, dar mais do que... exatamente, porque ele tem a A gente informação do consegue todo. falar todos os nomes, eu acho que Conseguimos. as pessoas precisam ouvir, assim, a primeira vez que eu ouvi, tem até um mantra que você coloca nas Tem. nossas ativações, depois, quando a gente postar, a gente A pode gente tentar, pode colocar. pelo menos tentar. colocar a Coloca, referência. dá para pegar o link na Sim. internet e colocar quando vocês fizerem a postagem. Tá. Porque é muito vale a lindo, pena. assim, é um mantra que eu me reconecto com ele por conta das nossas ativações mensais, e ele fica comigo, assim, um tempo, nessa jornada. É, ele esse fica, mantra ele é fica sensacional, ressoando, né? Tipo, e por mais, como você disse, né, amiga, que cada um vai se familiarizar com um, eu sinto que na hora que a gente vai falando todos os nomes, eles vão entrando em ressonância com os fragmentos e no dado momento é como se a gente sentisse tudo ao mesmo tempo. Sim, É essa sim. sensação que eu tenho Sim, quando a gente começa a colocar. com as nossas partes. Né? Exato, com as nossas partes. Eu fiz uma ativação uma semana passada, que a gente começou um circuito de salto quântico, e eu fiz uma ativação com os 13 juntos, na mesma ativação, para fazer liberação de memória, para preparar para esse salto quântico que é a proposta do trabalho. Eu mesma me surpreendi. Porque foi Olha. muito interessante, foi sensacional, extremamente intenso, exatamente por isso, porque vai conversando com cada parte, cada um parte. deles vai mexendo em cada parte, foi bem interessante, assim, o resultado, né, do negócio. Maravilhoso. A gente vai falar isso depois. Fale Tá. os nomes todos, amiga. Nomes todos, começamos pelo disco 1, Ion, eu vou te falar, ó, eu vou pegar uma cola aqui, Tá gente, bom. porque é muito nome, É muito muito lugar, nome, só para eu não correr o risco de errar aqui para vocês, porque eu não tenho todos de cor. Disco Ion é o disco 1, e ele fica na região da Antártida, no retiro de Caiona, Uhum, próximo do Mar de Weddell, bem lá no meio da tá. geleira, né? tá. Disco 2 é o Limen, fica em Aurora, no retiro de Aurora, em Salto, no Uruguai. Disco 3, Mitacuná, fica no retiro de Talampaya, em La Rioja, na La Argentina, Rioja, que é o La Parque Rioja. Nacional mesmo Sim, de La Talampaya, Rioja, é. né? Ramayá é o quarto disco, fica no vulcão Licancabur, no deserto do Atacama, no Chile, também ligado a esse centro de força que é o vulcão. Demayon, no Lago Titicaca, né, Bolívia e Peru, ele está mais do lado do Peru do que da Bolívia, né, porque o lago fica dividido. Sexto disco, Onsará, está no Brasil, Onsará. Mato Grosso do Sul, né? Isso. Mato Grosso, aliás, não é Mato Grosso do Sul, na Serra do Roncador, né? Sétimo disco, Ilumaná, que é um disco meu xodó também, Eu especial. adoro ele. Fica na selva del Paititi, no Peru, né? A gente Na já selva entra amazônica, aqui, né? aqui é bem Isso. legal, É. porque a gente entra numa sequência de bioma amazônico, mesmo não sendo só no Brasil, mas é uma sequência de bioma amazônico, né? Jacintá, que é o oitavo disco, em Cueva de los Tarros, no Equador, também é Amazônia Equatoriana, né? Urinã, fica no Tepuy, Roraima, do lado da Venezuela, apesar de ser um Monte Roraima, né? Não está do lado do Brasil, está do lado da Venezuela, também bioma amazônico. Décimo disco, Xemancó, está na laguna de Guatavita, tá? Na região da Colômbia, também é um bioma amazônico. Uhum. Ele é um disco que já começa a ser bilocado, então ele não está Sim. só na laguna de Sim. Guatavita, ele está conectado com outros espaços físicos. Aromané, que é o nosso disco do mês de novembro, né? Que está na selva de La Mosquitia, em Honduras. Ele está conectado com o retiro chamado Cidade Blanca, que é Cidade Branca, porque, na verdade, ele é uma segunda réplica, né? Um segundo ponto, ou seja, uma bilocação da Cidade Branca egípcia, de Luxor. De Luxor. Né? Então, ele é uma bilocação dessa conexão, tanto que é um disco aqui sustentado pela frequência de Serafis Bey, que é o cara de Luxor. O cara. O cara de Luxor. que fez o templo dentro do templo. Exatamente. No Egito. Que fez o templo dentro do templo. Ele mesmo. Cipembó é o 12º disco, tá no Vale das Sete Luminárias, no Vale de Santiago, no México. E Emanaxi, que é o 13º, que tá lá em Monte Shasta, né? Em Telos, conectado com essa frequência de Telos, né? Totalmente conectado. Então, esses são os 13.
e as suas localizações. Perfeito. O que vale ressaltar daqui, que eu acho que é interessante, porque até para as pessoas entenderem, né? Mas como é que descobriram os discos? Como é que isso surgiu e tal? Até porque a hora que elas forem dar uns Googles, não vai achar exatamente tudo Não, organizado, né, não, amiga? não vai. É um estudo bem, muito- bem é muito hermético, né? Ele tá picotado. bem guardado e bem colocado, E- assim. Acho que a pessoa que tem que alguém, se alguém quiser se aprofundar, vá buscar a Vanessa Queiroz, terapeuta, no Instagram, e a partir dali vocês começam um Uma estudo. das coisas que eu tô fazendo, que a proposta de ter feito desse formato, o trabalho esse ano, porque aí já contando a minha experiência maluquice, né? A primeira vez que eu fui fazer isso, eu fiz esse encontro em, sei lá, 4 encontros. O primeiro, né, que você A fez. primeira vez que A eu fiz. Eu primeira fiz vez em que você 4 encontros, tipo, 3 discos em cada encontro, encontros de 4 horas. Eu quase matei as pessoas e saíam eu mesma. derretidas, praticamente uma ameba do Zoom, assim, ó. O disco solar queimou as pessoas, derreteu As o pessoas DNA de uma vez Cara, só. quando eu terminei de fazer os 4, eu falei, nunca mais Mas eu eu faço isso na vida, porque eu quase tive um piripaque. Imagino. Aí eu, muito esperta, falei, não, agora eu vou fazer direito. Vou fazer em 4 semanas. Ah, claro, claro. Aí fiz um por semana. Deu na mesma. Deu na mesma. Falei, não, gente, esquece, para tudo, né? Então, imagina, 2022 eu entendi tudo, Tá falei, bom. já vou sair fazendo. Sim. Fiz o primeiro, Não, em 4 não, dias não. seguidos, morri. 2023 fiz em 4 semanas, 2 vezes, morri. Falei, vamos fazer diferente esse negócio. Aí, falei, não, vamos fazer Vamos um por mês. Não, e essa jornada Pra é muito respirar. boa, porque a gente fica dentro dele, né? Tem vezes, assim, eu sou das que não consegue acompanhar ao vivo nunca. Aham. E aí é aquele lugar de quando eu vou, cara, eu já senti vários sinais de que eu já tava no momento Já da tava ativação. ali, né, Então, assim, conectada. é só uma questão de tô recebendo os códigos agora com consciência da aula. E geralmente quando eu faço ativação, eu durmo, assim, eu apago. É muito louco. Assim, das 10, acho que 7 eu apaguei. É que é muito doido, porque ela começa, a gente se fala muito, né? E eu geralmente faço ao vivo, né? Esse é da última porque eu tava viajando. Você já fez? Aí Não. ela começa a falar, ai, porque eu tô sentindo isso. Eu falei assim, amiga, você já fez a ativação do disco? Não, então só faça, porque eu acho que ele vai ajudar a integrar o que tá faltando aí. Ele já tá te fazendo, Ele já você está é que precisa só você entender. só precisa conectar ali agora o racional com Plugar, né, as duas. os 2 hemisférios, porque aí acho que vai funcionar. Nossa, não, meu depoimento pra mim foi muito importante, assim, daqui a pouco a gente vai entrar no tema de ativação de DNA. Eu acho que o ano que eu tive, que muitos ao redor, né, estão relatando as mesmas coisas, você fala, cara, eu não tô bem, meu corpo, e aí você vai pro médico, faz uma bateria de exames, tipo, dá uma variação de vitamina D, B12, mas isso eu sempre tive na vida, então não é a vitamina. Não é só isso, né? É menopausa, também não é menopausa, tá tudo bem. Então, se descarta a parte física com a medicina tradicional. Você me ajudou muito nessa jornada de entender, cara, o que tá acontecendo comigo, legal. entendeu? Isso Então- é muito bom. Acho que o objetivo é esse, né? E fazer a jornada foi isso. Quando eu me perguntei, porque aí às vezes eu paro e peço informações para os universitários. Isso. Ok, estou fazendo besteira, como é que eu resolvo isso? Né? Como é que é para fazer isso? E aí, a orientação veio. Faça um encontro por mês, faça nos portais. Foi Porque maravilhoso. você vai facilitar. Fazer nas datas dos portais vai facilitar o processo, porque o campo está propício para o ajuste, para as pessoas compreenderem, para fazer. Então, por isso eu escolhi as datas, né, dos portais. Como são 13 discos, a gente fez sempre nessa sequência, Sim. 1 do 1, 2 do 2, e dezembro a gente vai ter 2. Sim. Então, 12 do 12 e 21 do 12. Né? Eu lembro Então que você tem falou. esse casadinho aí de 12 e 21 do 12 para fazer o 13º e fechar o ano. E aí veio o nome que seria esse trabalho, que é o Renascer da Fênix. Então é Renascer da Fênix porque é um processo de renascimento mesmo, né? Dentro desse trabalho de você entrar uma pessoa e sair outra pessoa, não necessariamente fisicamente ou emocionalmente, mas em nível de DNA, Perfeito. literalmente. E aí a proposta é deixar esse trabalho disponível mesmo para as pessoas. Ai, maravilhoso. Então, Pra quem quiser fazer a jornada. A partir do ano que vem, quem quiser engajar nessa jornada, ele vai estar disponível para ela fazer nesse mesmo formato. Não, maravilhoso. E não necessariamente precisa ser ao vivo com você toda hora, porque tá gravado. Porque Gente, já eu vai sou tá aluna gravado. que faz assíncrono, super funciona. Só vai. Vai ficar nesse sentido. Mas pensando nesse processo, então, de como é que esses discos foram descobertos, eu acho que é legal a gente entender que
eles estão ligados, essas informações, vamos dizer assim, elas estão ligadas à maneira como a Kundalini circula no planeta. Então, e a gente sabe que a Kundalini faz o movimento todo dela pelas montanhas rochosas, pelas cadeias rochosas do planeta. Ah, isso é importante, hein? Sim. Nem todo mundo sabe, repete. Então, quando a Kundalini se movimenta no planeta, ela se movimenta através da cadeia rochosa. Então, se a gente pegar aquelas tecnologias que secam o planeta, né? Que você tira toda a água. Existe uma linha que conecta. Exatamente. Você vai ver que todos os picos, todas as montanhas estão conectadas por uma cadeia. Inclusive debaixo do oceano. No oceano você vai ter as cadeias. Você tem a conexão delas, né? A continuidade. Eu falo que seria possível andar por elas, né? Pelo pico delas, mesmo as que estão abaixo da água. Então, ela é totalmente conectada. E a gente pode pensar o seguinte, lá na época da Era de Ouro de Atlântida, a Kundalini estava na região do Atlântico. Tá. Essa circulação dela de forma mais intensa, porque é como se ela circulasse, parasse num ponto por um tempo, depois ela circula de novo, para mais um tempo e ela vai fazendo esse movimento. Esse processo acontece em torno de 13 mil em 13 mil anos. Ela muda de lugar. Eu ia falar se era anual. Não. Ela tá alinhada 13 mil anual. Com o ciclo do fóton, da cinturão de fótons, na verdade. Né? E que está alinhado com o degelo, as eras glaciais. Isso, exatamente. Tudo sincronizado. Só a gente que não está no momento. É só a gente que fica desconectada. Mas ela vai mudando de 13 mil em 13 mil anos. Então, se a gente pensar nos últimos 26 mil anos, a gente pode pensar que em 88, 90, mais ou menos, ela chega na Cordilheira dos Andes, na região do Ocidente. É bem recente. Para quem vai ficar 13 mil por ali, tem muita coisa para acontecer. Só que é legal a gente entender que há 13 mil anos antes, ela estava na região do Oriente. Então, por que a gente tem tanta informação? A medicina chinesa, o hinduísmo, a própria questão do nascimento de Jesus, dos ensinamentos e das próprias religiões se estabelecendo e se instituindo no Oriente. Por quê? Exatamente porque ela estimula o ser humano a trazer a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua sacralidade, acessar essas informações nos campos que estão disponíveis, né? Então, por muito tempo, essa energia ficou disponível no Oriente e foi gerando essa série de informações. E nos últimos... Em 1940, mais ou menos, ela começa a migrar novamente. Em 88, 90, ela chega nessa região da Cordilheira dos Andes. Quando ela passa, porque ela chega pelo sul, pelo Polo Sul. Quando ela passa na Antártida, ela começa a descortinar a memória dos discos. Faz sentido. E é aí, se a gente puxar pela nossa memória, dos nossos estudos e tudo mais, a gente vai perceber que é exatamente aí que começa a ressurgir as memórias lemurianas e Atlante. As pessoas começam a sonhar com isso, começam a ver onda gigante, começam a lembrar dessas conexões, começam a procurar por isso. Então, isso vem à tona de uma forma muito mais intensa. Porque é como se fosse assim, marcador, chegou a hora. Né? E faz sentido, porque aí todas as conversas, desde o calendário maia, o próprio movimento californiano ali, via Shasta, a própria história de Telos lá com a Aurélia, é tudo mais ou menos fruto dessa mesma época. Como é que 80, 90, né? Como é que vocês falam ali? É o harmônico? É a convergência harmônica. Que acontece ali nas Américas. A fraternidade, puxado, né? A hora que começam a retrazer a chama, né? A chama da fraternidade. Tá todo no mesmo... No mesmo período. Né? Faz todo sentido vir pra cá, com certeza. Muito intensas. É o momento em que a PEG traz a canalização da malha de calibração universal, que é um trabalho essencial hoje para a gente ajustar esse campo eletromagnético com essas flutuações que estão acontecendo, né? Preparar as mudanças de DNA que a gente está vivendo. Então, todas as informações começam a chegar no Ocidente nessa época, nesse período de 1980 a 1990. Perfeito. Né? Então, esse é
o momento, vamos dizer assim, o desenho do momento em que os discos surgem e começam literalmente a trazer essa memória lemuriana. É onde começa a aparecer cristal lemuriano de tudo quanto é lugar. Eles começam a nascer, brotar. Que eles começam a estudar e a entender o porquê que eles estão voltando para a superfície. Exatamente. Né? Foi na mesma época. Exatamente isso. Quando eles começaram a estudar os cristais no final da década de 70, mas é no final da década de 80 que, de fato, isso vem à tona. Começa a aparecer, né? Que o cryo também traz, enfim, toda a bagagem ali. Eu lembro que a minha primeira conexão contigo foi, acho que você tinha acabado de voltar de Shasta e a gente tinha acabado de fazer a sua ativação, né, da sua tecnologia lemuriana. Sim. E aí a hora que ela termina a ativação num protocolo muito profundo, assim, de limpeza, de ajuste, de DNA, porque é isso que vocês fazem, né? As tecnologias lemurianas que tanto você quanto o Gabi trazem, tem muito dessa... A gente não explica, mas a gente sente que nada mais que você conhece das técnicas tradicionais estão funcionando. Quando se em algum momento na jornada de vocês, ou agora, ou em algum momento, né, estiver acontecendo isso, é porque você precisa buscar esse nominável, né, que está vindo pelas pessoas que já conhecem muito todas as outras técnicas e acho que pare a partir de vocês isso. E aí eu lembro que eu tinha acabado de ver essa imagem, que era várias pirâmides, assim, acho que 5, e ficou ressoando a frase que eu tinha que olhar para esse... Isso foi quando, Gabi? 22, foi né? 22, foi final de 22. Porque foi logo depois que você voltou. Que para minha próxima fase de expansão, eu teria que olhar para Salem além. E aí eu lembro, falei, vó, acabei de estar com a Gabi, a gente está tentando entender, vocês nem se conheciam ainda direito. Não se conhecia direito. E aí foi onde você me apresentou, olha, acho que você tinha que olhar, e você deu os discos que eu tinha que olhar, e a partir daí eu fui pra jornada com você esse ano, mas foi assim que eu fui introduzida, porque era algo que não sabia o que era, né? Como é que é olhar para Salem, Jerusalém, era Salem, mas era para além daquilo que de repente é o berço de alguma coisa ali nossa, né, nessa história, que é para além do berço das pirâmides, que é para além do berço de Lemúria, é o início mesmo, né? Esse lemuriano mais ancestral, original. Sim. Eu demorei um tempo para perceber que grande parte daquela tecnologia que eu estava recebendo e a informação que era, na época, a Câmara de Reintegração Lemuriana, que o negócio era mais andromedano do que lemuriano, né? Mas que passou pela experiência lemuriana, porque foram eles que materializaram, vamos pensar assim, essa formatação, porque existe uma grande responsabilidade andromedana nesse processo de ativação e de alteração do nosso DNA. Né? Apesar da gente ter um estudo mais amplo e todo mundo se conectar muito mais com a frequência pleiadiana quando fala de DNA, então quando você fala de, vamos trabalhar DNA, todo mundo pensa arturianos e pleiadianos, né? São pleiadianos e arturianos que trabalham. Sim, e eles trabalham efetivamente nesse processo. Até porque na constituição, né, da estrutura genética do lemuriano, que habitou o planeta Terra, a alteração genética foi feita pelos pleiadianos, né? Exato. Foi uma unificação e uma alteração genética realizada pelos pleiadianos. Mas a grande cabeça de todo esse movimento é andromedano, né? E aí eu brinco, a gente tem até artigos científicos comprovando que a galáxia de Andrômeda está se fundindo com a Via Láctea. Vai né? levar bilhões, milhões de anos. Mas isso já tem uma direção acontecendo. A gente já entrou no processo que eles chamam de colapso, né? Isso. Elas vão vão se aproximando. Exato. Né? Exato. Se atraindo, na verdade. E aí eu sempre brinco, eu falo, gente, você acha que os caras são bestas, né? Eles sabem que daqui a 500 milhões de anos, 200 milhões de anos, eles vão se fundir com uma galáxia onde tem uma galera que ainda não evoluiu. Vamos, né, galera? Assim, é todo laranja mundo podre no pacote. Então, o que a gente faz? Vamos trabalhar para ajudar essa galera a evoluir, porque no momento em que a gente tiver que estar todo mundo junto, a gente quer que esteja todo mundo no mesmo padrão vibratório e sustente as energias da mesma forma. Então, eles começam a fazer um trabalho intenso nesse sentido, neste movimento, junto já dos lemurianos, para fazer essa sustentação toda do movimento que a gente vem fazendo. Maravilhoso. Até Desculpa, vai. Não, imagina. É que até porque o grande projeto alquímico humano,
o grande portal foram os lemurianos que trouxeram essa alquimia, essa grande sopa estelar para ser o grande HD, e que, obviamente, quando eles saem de cena e que o plano teve que ser interrompido, porque a gente já falou muito aqui em episódios anteriores, eles começaram a espalhar as consciências cristalinas nos cristais e que os discos lá do outro lado da ponte serviram para reativar e que a gente agora tá discos e DNA, agora a gente tá entrando em pontos de equidade, né? Pra gente conseguir sustentar. E aí eu acho que a gente vai chegar nesse ponto que você traz, Van, que é conectando com o que você fala do Salem além, porque aí a gente vai subir um degrau de consciência para além dos lemurianos, que era referência comum, e vai começar a puxar quem? Os andromedanos e as outras referências. Que é multidimensional, Que é né? multidimensional. Ai, Aí, que chave boa, eu não tinha pensado nisso não, que meu Salem além eu tinha que ir pra Andrômeda. Não, exato. A gente Já falaram isso, mas assim, depois é quem, né? Quem é? Porque se a gente pensa, a gente vai pra umas histórias muito malucas, né? A gente tem quantos podcasts pra fazer? 5? A gente volta, amiga. A próxima você pode pedir música. Mantra. Porque a gente vai pra umas histórias muito malucas, porque se você pensa, né? Como civilização, nessa estrutura de DNA que a gente tem hoje, que é 23 pares de cromossomos mais um 24º par quântico, isso se estabelece na civilização lemuriana. Mas você tem 2 civilizações que vêm antes de Lemúria, que é Tule e Hiperbórea, que é uma civilização cristalina, para qual a gente está voltando. Ok? Verdade. Então, se a gente pensar nessa estrutura, né, de carbono, fazendo uma mudança para a estrutura de silício, ela está subindo uma oitava acima. Sim. Né? Se a gente pegar a tabela periódica e tudo mais, a gente vai ver que de carbono para silício a gente tem 8 elementos, né? Então, estamos subindo uma oitava acima o padrão vibratório e voltando para onde? Voltando para essa estrutura cristalina, que é a estrutura hiperboreana e tuliana. Perfeito. Quem são esses caras? Quem compõe? Quem são os espíritos, os seres, né? As consciências que compõem essa estrutura tuliana e hiperboreana, que já não tinham um corpo de carbono, que tinha um corpo cristalino. Até porque um corpo de carbono não sobrevive a menos 50 graus. Menos 50, menos 60, menos 80, menos 100 graus. Então, quem eram essas consciências? Essas consciências são seres estelares. São os estelares que vieram para cá, que compuseram essa estrutura planetária. Tem pleiadiano, tem arturiano, mas tem uma grande massa andromedana. Perfeito. E aí, para quem quiser saber mais, você tem um podcast vizinho, o Vozes Ancestrais, que tem um capítulo... Vozes Ancestrais, que tem um capítulo inteiro sobre eles. Falando sobre essa linhagem. Né? Então, é interessante a gente pensar nisso, porque a gente volta para essa origem, que é uma origem estelar. Perfeito. É o caminho que a gente está fazendo. Então, por que eu estou entrando nesse assunto? Porque os discos, eles nos levam para essa informação. Com certeza. O que eles estão trazendo de informação dentro do processo evolutivo humano é exatamente isso. A gente precisa chegar nesta estrutura cristalina, que é esse corpo, vamos chamar, dessas consciências estelares. E aí a gente vai curando várias coisas, né, amiga? Acho que não precisa falar tudo de novo, mas basicamente a nossa jornada foi, não vamos dizer disco por disco, mas foi liberar dores ancestrais de início. Que a gente acha que a separação é de feminino e masculino, mas é uma separação ainda mais ancestral. Limpar o próprio feminino e masculino em muitas camadas. Primeiro o terreno, depois não sei aonde. Agora esse último vai ser numa jornada muito mais sutil. Que mais? A gente teve memórias de desaparecimento também limpadas. De extinção. Então, assim, é isso que a gente faz quando você faz a jornada do disco solar. Você vai limpando nas suas memórias de DNA muito profundamente coisas que a gente não consegue nominar, que não vai resolver com as terapias. A gente tem muito boas terapias para resolver a parte do corpo físico, emocional, /energético do dia a dia. A hora que você precisa dar um salto maior na existência e começar a trabalhar em multidimensionalidade, a gente precisa trabalhar com ferramentas como essa. Do contrário, não conseguimos. Sim, é uma limpeza muito profunda, porque é uma limpeza que vai buscar exatamente na origem. Né? Quais são... eu lembro que quando eu comecei a receber o input desse trabalho que tinha que ser feito, eles me diziam assim, você precisa curar esse desequilíbrio, essa autoestima, essa quebra do padrão feminino e masculino na fonte. E eu falava, gente, que raio de fonte é essa? Pelo amor de Deus! Fica esta fonte? Onde fica essa fonte? Do que estamos falando, né?
onde fica essa tal de fonte. E aí é que eu fui, depois, né, de alguns anos de quebra-cabeça, entendendo que a fonte que eles diziam era exatamente isso, era a experiência primeira dessas consciências Exato. na estruturação planetária, né? Então, a fonte nada mais é do que o momento onde o corpo se transformou de cristalino para carbono. Exato. Porque isso aconteceu. E aí, e trazendo um ponto, né, que, enfim, coincidências ou não, foi uma conversa de bastidores com a próxima entrevistada, mas é como que, na minha experiência, nessas ativações e nos processos que eu faço com os cristais, como que isso funcionou para mim, no sentido que aí é isso, é menos sobre tempo e mais sobre espaço, porque a hora que a gente, porque tempo eu vejo como uma consciência que a gente tem sobre isso, porque a hora que a gente começa a fazer esses unlocks das ativações, imagina que a gente não está falando só do corpo físico da Gabi, da Lígia, da Vanessa e da Thaís, daqui, dessa realidade que estamos todos aqui coexistindo. A gente está mandando essa informação para todas as realidades e para até a origem. Aí essa informação bate lá na origem e volta. E aí vamos fazer uma analogia para ficar mais fácil. Tem a velocidade da luz, certo? Então imagine que isso vai na velocidade da luz, isso bate lá e volta. No caminho de ida e de volta, todos os obstáculos ou tudo aquilo que está impedindo esse fluxo limpo de energia, e a gente vai analisar isso desde o nosso DNA até o campo consciencial do todo, isso vai sendo expurgado. E aí a gente vai recebendo isso. Por isso que eu sinto que nós estamos... é como se a gente estivesse absorvendo todas essas realidades, todos esses traumas, de todas as existências. Então, o nosso corpo físico está tendo que receber um aporte gigantesco de energia para sustentar tudo isso. Sim. E a gente está se sentindo pesado, e precisa se sentir pesado. Imagina, a gente está sendo a âncora de todas as nossas existências agora. É porque a gente está num momento de deadline desse essa processo sensação que eu evolutivo. Né? Exato. Com certeza. Os discos se abrem agora e essas referências de toda essa transição planetária que a gente vem falando, né? É como se a gente estivesse num ponto chave de sustentação desse processo. A informação andromedana que chega dentro dessa estrutura que você está falando, que é exatamente isso, é assim, e é até o que vem mudando no meu trabalho, porque eu falo que eles ainda vão me enlouquecer nessa encarnação. Então ainda vou. Somos 4 vou aqui nessa ficar sala, maluca. possivelmente 5 que estamos tudo ficando. Se é que eu já não tô, né? Mas Mas não tá, mas tudo certo. uma das coisas que vem muito claro é assim. Porque toda vez que eu acho que agora eu acertei, agora é isso que eu tenho que fazer, eles aí eles mudam. mudam. Aí vem uma coisa Ah. nova, né? Então vai ficando simples. Eu tava achando que a última bolacha do pacote, acertei, agora o veio do negócio, a coisa é ativar os 13 filamentos de DNA. Porque toda a tecnologia que veio, incluindo essa formatação dos discos, porque o disco é uma parte que vai falar assim, olha, limpa, e instala os novos códigos. Então, vamos pensar no computador, que fica fácil de ver, né? Tá lá, tá lotado, não funciona mais, precisa renascer esse cara. O que você faz? Formata, né? Tira tudo, limpa tudo, deleta tudo e começa a instalar os programas novamente, os softwares todos de novo. É o que tá. Então, era essa a proposta. Disco. Limpa, instala os códigos novos que precisam ser instalados. Ok. E aí, resolve? Não. Por quê? Porque tem que ativar esses códigos. Tem que pôr os códigos para rodar. E aí, pôr o código para rodar não é só apertar o botão, né? Tem coisas para fazer para esses códigos rodarem. Então, tem que trabalhar para integrar os 13 filamentos desse DNA. Que a gente, tecnicamente, pela nossa ciência, só conhece 2. Mas tem que integrar 13. Primeiro, você integra 12 mais 1. Perfeito. Para integrar o 13º, que é esse coletivo que é o todo. O 13º é o filamento andromedano, que está guardado lá dentro da nossa estrutura de DNA. Então, 12 faz parte da nossa estrutura. O 13º é herdado, é aquele filamento que nos conecta diretamente a essa referência estelar andromedana, que está lá dentro do nosso DNA intrincado. Aliás, tem um artigo muito legal, depois eu vou passar para vocês sobre isso. Está lá intrincado para a gente poder mexer e ativar. Então, vai chegando, né? Eu recebi algumas, a Gabi tem outras, e outras pessoas têm outras. Várias tecnologias que vão auxiliar nesse processo.
Aí, quando eu concluí o trabalho da Câmara de Reintegração, eu falei, agora acertei. Quando terminar isso aqui, a gente vai integrar os 13 filamentos. Redondinho. Aí, a galera olhou e falou assim, então, só que não. Vou explicar por quê. Porque a humanidade não está com o corpo físico, biologicamente falando, pronto para integrar esses 13º filamento. Se você ativar esse 13º filamento no corpo biológico que eles estão hoje, vai dar pau. Então, agora você para. Agora que você entendeu aonde dá para chegar, você para e volta a cuidar do corpo. Que é o que a gente estava falando. Porque esse ano inteiro, a outra coisa que todo mundo começou o ano, não é só porque é começo de ano, minha proposta, eu sou uma pessoa que eu faço muito pouco exercício físico, assim, historicamente, eu não sou a pessoa da grande aulas de musculação e afins. Fiz exercício o ano inteiro praticamente, assim, teve um rolê do tipo, que nem a Tânia fala, né, a nossa outra... a minha parceira no vizinho aqui, que é CPF fraco não faz CNPJ forte. Esse é o mantra do trabalho dela. Mas, na verdade, a gente podia trazer que o corpo físico fraco não faz espírito forte, não consegue sustentar esse processo. E o que está sendo muito... Tanto que a gente está vendo que... E essas coisas não acontecem por acaso. Um boom no mercado da medicina convencional. Médicos estudando e falando de medicina integrativa. Exato. Por que eles estão fazendo isso? Porque está se olhando para a biologia com outros olhos já. Maravilhoso. Com outra forma de olhar. Porque precisa estruturar. Ninguém até hoje ouviu o coitado do Hipócrates, zilhões de anos, alguns milhares, que dizia assim, olha, toda doença começa no intestino. E as pessoas ignoraram isso. É mesmo? Ele falou isso, eu não sabia. Essa é uma frase dele. Toda doença começa no intestino. E agora, a gente está começando a olhar para isso. E a informação que vem é, se não cuidar desse intestino, e por quê? Né? Aí se traz para a nossa referência de entendimento aqui do Olos, né? Por que é o intestino? Porque a gente tem 3 corações, 3 cérebros, para ser integrada na biologia humana. Que... Para fazer um processo de crescimento e evolução, precisa integrar cérebro, coração, microbioma. Perfeito. Onde está o microbioma? Onde que está 70% do microbioma do corpo? Dos trilhões de bactérias que a gente tem no intestino. No intestino. Maravilhoso. Então, para a gente integrar o que a PEG chama de coração do humano universal, que é o coração do cérebro, o coração do coração e o coração do plexo solar... Maravilhoso. Que é o coração do humano universal. Eu vou quebrar a mesa até acabar o Fica tranquilo. Que é o coração do humano universal. Tá bom. O que vai acontecer? Eu preciso conectar o meu eixo cérebro, coração e intestino. Então, agora a Vanessa tá ralando, como diria Gasparetto, na ostra. Ai, meu Deus. Para estudar toda essa metodologia desse trabalho, que é o eixo cérebro, coração e intestino, que está extremamente conectado com aquela nossa conversa maluca de outro dia, né, Gabi? Com nervo vago e o músculo psoas. Maravilhoso. Que a gente tava falando psoas, aí o senhor Ronaldo, pessoa? Quem? Pessoas? Que pessoa Não, é essa, gente? É o músculo psoas. Então, assim, e aí conectado às faces. Então, assim, é um universo, né, e também de uma conversa aqui de offline, que como a gente está desvelando... Qualquer dia a gente podia gravar uma conversa offline. Exato. Porque essas são as melhores, gente. E aí, numas conversas aqui de offline, pré-gravação, a gente falando desse processo de desvelar desses campos que sempre existiram, e a gente só está tirando as cascas que esconderam isso, né? E uma delas saiu recentemente, a descoberta, né, de que os cientistas descobriram que nós temos cristais de hematita no nosso corpo. Aí eu falei, gente, a hora que eles descobrirem que o corpo inteiro aí eu vou soltar focos. Porque, aí sim a gente porque comemora, né? Temos cristais de apatita na pineal, agora eles estão descobrindo que o corpo inteiro é uma grande estrutura cristalina, né? E que faz muito sentido a gente ter por esse magnetismo, por campo eletromagnético acontecer no nosso corpo, nos nossos órgãos. E vai aparecer cada vez mais, né? Porque se tá mudando... Então, deixa eu entender. Então, até para quem tá do outro lado, é que vocês falam de uma forma que já é, e quem tá do outro lado e a tem que ajudar o pessoal a entender. Que a Lígia tá aqui para puxar o balão. Então, se a gente...
Balão Voltem pra cósmico terra. quântico. Voltem pra terra, Gabriela e Vanessa. A gente levou um tempo dos povos originais, lá, né, Hiperbórea, enfim, o comecinho lá que você estava falando, das sementes estelares, sair do corpo cristalino para virar um corpo de carbono. Não é que caiu hoje, na terça-feira, na quarta... Foram milhares de anos, né? Quando a gente fala assim, então o oposto também é verdadeiro. Na hora que a gente está falando, olha, a gente está mudando o nosso corpo de carbono, base de carbono para uma base de silício cristalina, provavelmente isso vai ser, a gente está começando agora as ativações para que o ventre, dentro do ventre, dentro dos portais todos, eventualmente, não sei quanto, 1000 anos, 2000 anos, não sei, milhares para frente, a gente possa retomar esses corpos. A gente está, na verdade, construindo esse corpo cristalino no nosso corpo espiritual, metafísico, plasmático, ectoplasmático, não sei, a gente pode dar um nome. Não é que a Lígia em algum momento vai morrer com um corpo de cristal. Embora a gente vai descobrir que sejamos feitos de cristal. Exato. Eu diria, Lígia, que é a minha viagem na maionese, tá? Quando a gente fala desse circuito da própria viagem no cinturão de fótons, né? Do próprio planeta Terra, da nossa própria Via Láctea, circulando nessa estrutura do cinturão de fótons, quando a gente entra nessa que a gente chama de Era de Ouro, que nada mais é a reverberação do cinturão de fótons, que acontece lá por 2012, significa que a gente tem mais ou menos 2.900 anos para circular nessa luz, né? Nessa estrutura. É onde a gente está ali, ó. Exatamente. No comecinho agora. Depois disso, seguindo a órbita que a gente está vivenciando no cosmo, a gente sai desse cinturão e volta para a escuridão. Ok? Qual é a proposta? Qual é a verdadeira proposta? É que no momento de escuridão, no momento em que a gente volte, que a gente saia do cinturão, que a gente não caia novamente no adormecimento. Perfeito. Como a gente está despertando agora desse adormecer. De novo, isso. Porque são mais 10.000 e poucos anos ali de escuridão. Então, qual é a grande proposta? Que a gente mude a nossa estrutura nestes 2.000 e poucos anos. Perfeito. Para que a gente não que a gente vá virar cristalino já ali, mas para que a gente possa sustentar a própria luz. Perfeito. Gosto demais período disso. De escuridão. Sustentar a própria luz. Quer dizer, você entra num quarto escuro, mas você é a lamparina, você é a iluminação. E você não precisa adormecer mais por este motivo, porque você continua iluminado, você continua podendo enxergar, podendo ver o que está acontecendo. E aí você sustenta a sua própria luz por esse período ainda, porque quanto mais você sustenta a luz no período de escuridão, mais você afunila a espiral. Onde esse cosmos circula. Consequentemente, se você pegar essa imagem, você vai ver que num determinado momento desse circuito, você não sai mais do cinturão. Perfeito. Então, você não sai mais da iluminação. Quanto mais tempo você gasta para voltar, acho que mais consciência você perde na jornada. Perfeito. Que é aquilo que a gente estava falando, do você mandar a mensagem para a fonte, aquilo voltar, quanto mais tempo ela demorar para voltar, mais você se perde. Mas eu acho que essa explicação é muito importante, não só do lance de nossos corpos não vão virar cristalinos na sua próxima geração, não é a sua filha ou seu neto, mas assim, é uma jornada de sustentação da raça, por isso que as mudanças de DNA começam agora, porque acabou de começar, né, 2012, aqui, essa entrada no cinturão de fótons, que é a parte mais recebendo iluminação do Sol central. Para quem nunca ouviu falar, busca, que isso tem bastante coisa na internet. E a partir desses 2.000 e tantos anos, a gente preparar a raça para não ter a queda de novo. E aí ficar só na mão de alguns seres que vêm para ser biblioteca viva. Sustentar a luz é isso. Entendeu? Não permitir que ocorra novamente a queda. Porque quando você consegue sustentar a luz nesse período, cada um sustentando a si mesmo. Pra mim isso faz muito sem sentido. Sem ter um avatar para isso. Porque aí senão fica na conta do avatar, de poucos escolhidos, bibliotecas vivas, templos em templos. É menos sobre o outro. Através dos tempos. É menos sobre o outro e mais sobre você, nesse processo todo. Acho que podemos colocar geometria. Podemos. Né? Assim, não vai caber a explicação toda da geometria aqui na gravação, porém, até porque vão ter explicações aqui quando isso for pro ar, mas o que eu sinto de trazer é que essa geometria é uma geometria de discos. E, Ivan, o cristal que eu te dei para você segurar, eu diria que ele é o 13º. Imagina que
Porque ele é fatiado, ele, né? exato. E ele é único, né? Faz sentido. Então, Ele é uma estalactite. ele é na uma verdade, estalactite, isso. Imagina que ele brota e linda. ele vai ele tem vários floresceres, né? Por isso que eles chamam de flor de ametista, por exemplo, como essa central. Como a gente tem os discos que eles chamam de quartos solares, que são esses brancos, que é a fatia dessa grande estrutura cristalina. Então, imagina que a gente tem que fragmentar. E quando eu construí essa geometria para o seu encontro de hoje aqui, eu tinha muito claro, óbvio, né? Porque a gente tem... E eu vou colocar todos os fragmentos dessa geometria para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Quando eu tiro a ametista, e curiosamente, todas nós temos o disco aqui de baixo, né? Como os discos solares representando os nossos estudos dos discos. A hora que eu ativei, eu vi que era uma grande engrenagem. E a engrenagem central, que eu te falei, você que vai ativar, você vai querer que esteja assim, com a ametista ou com aquela grande flor em cima, né? Que ela tá guardada e eu vou mostrar para as pessoas quando esse episódio for pro ar. Curiosamente, são 3. Que são as 3 ativações finais dos discos que você estava falando. Que é essa integração. Então, é essa engrenagem central que vai ativar essas grandes engrenagens de 6, 6 e 12. Por quê, gente? Coisa mais linda. Não sei por quê. Ela é simples ela é simples e complexa. Em algum momento, ela vai fazer sentido. E uma das coisas que eu sempre falo é que o que faz sentido, mas que para mim, todo o nosso campo de consciência, tudo aquilo que a gente sente e acessa, ele vem em camadas. Então, as ativações que a gente fez durante esse ano inteiro, isso vai liberar para éons de existência, porque essa informação vai bater lá na fonte e vai voltar requalificada com outro quanto de consciência para a gente aqui. E para mim, essa é a síntese dessa geometria. É o começo e o fim. Sim. Ela é o começo para um novo fim e um fim para um novo começo. Então, ela é um grande vórtice de energia. É um torus de energia, de ativação dos nossos fragmentos. Para que esses fragmentos enviem a informação que seja necessária para a gente agora. Então, para mim, foi a grande ativação quando eu fiz essa geometria de hoje. Legal. Então, gratidão profunda. Muito legal. Por mais um transbordar de sabedoria. Perfeita do que a gente está vivendo, né, na verdade. Gratidão, amiga. Muito legal.